Jui. Bem, eu queria trazer uma palavra para você que está em Jeremias. Abra comigo lá a sua Bíblia, Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Não feche sua Bíblia. Jeremias 18. Eu vou ler na NAA. Amém? Se você não achou, você já achou. A folha parou de passar, né? Você achou, certeza. O vaso do oleiro. Verso 1 vai dizer assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Diga glória a Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos, assim como o Senhor ministrou e recebeu desses louvores bíblicos, cristocêntricos, nós honramos a tua presença mais uma vez aqui. Queremos que a tua palavra venha gerar em nós vida, poder e transformação, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nessa introdução aqui, preste bem atenção nisso. O livro do profeta Jeremias, ele faz parte de um grupo de profetas, chamado profetas maiores. Nós temos 5 nessa listagem aqui: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por que profetas maiores? Não é que eles eram melhores, e nem assim, maiores de tamanho, no sentido físico. Na verdade é porque o conteúdo era maior, foi maior. Vivenciaram coisas maiores. E nós temos um outro grupo, chamado grupo dos profetas menores, que eram 12. E esse grupo também, esses profetas também, expressaram ali, desenvolveram uma caminhada com o Senhor e profetizaram no seu tempo. Tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, eles vão profetizar em 3 momentos: pré-exílio babilônico, o momento do exílio babilônico e pós-exílio babilônico. Então, diante disso, Deus foi levantando os seus profetas no decorrer da história, antes de um período desafiador, durante um período do exílio da Babilônia e depois. E é interessante isso porque em todo tempo você vai ver Deus levantando os seus profetas na história. Nunca na história da Bíblia ficou um tempo sem Deus levantar os seus profetas. É claro que nós temos o período ali do Egito, 430 anos, e ali era o juízo de Deus. Deus estava trazendo algo sobre o seu próprio povo. Houve outro momento, depois de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, um período também de 400 anos de silêncio de Deus, mas Deus continuava fazendo e realizando a sua obra. E depois vem o último profeta, que eu considero o último profeta do Antigo Testamento. Nós lemos o livro de Malaquias, mas para mim o último profeta mesmo foi João Batista. O João Batista, ele é o precursor de Jesus. Malaquias vai encerrar falando de João Batista, que viria aquele que estaria falando e apontando a vinda do Messias. E diante disso nós temos na história essas vidas que foram levantadas por Deus para trazerem recados de Deus em tempos desafiadores, quando tudo estava bem. E é interessante isso, eu falei na transição pela manhã, que esses profetas, quando falavam aos reis e os reis ouviam, essas nações ou esse povo era bem sucedido. Qual é o grande problema, ou foi o grande problema? Quando os profetas falavam
e o povo e os reis não ouviam, não obedeciam às vozes proféticas daquele tempo. E a mesma coisa acontece hoje. O grande problema hoje do Brasil, das nações, é que as autoridades, os monarcas, aqueles que estão à frente de governos, eles não ouvem as vozes proféticas. E isso nós temos dois motivos. Primeiro, talvez muitas vozes proféticas se calaram. Algumas com medo, outras intimidadas e outras devendo mesmo. Se esconderam diante disso. Preferiram se calar por causa de alguma coisa. Talvez barganha, talvez dinheiro, talvez poder, ou talvez ausência do confronto. E talvez um outro motivo que eu entendo também é que, por vezes, Deus manda falar algo difícil e a pessoa não quer falar. Então eu percebo claramente que se o Brasil está desse jeito, se muitas vidas estão passando por isso, se nações estão em guerras, é porque vozes proféticas ou foram caladas, ou não foram transmitidas na palavra de Deus, ou porque essas pessoas não quiseram ouvir. Com isso, o caos é instalado. A Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, diante disso, nós temos mensagens proféticas, palavras de Deus, e diante disso, Deus levanta esse homem chamado Jeremias, que vai ter um ministério de 40 anos. Olha essa jornada profética. Esse ministério que Deus vai levantar naquele tempo, ele vai ser levantado por Deus para confrontar Judá e as autoridades. O livro de Jeremias é um livro profético desafiador, não só como leitura, mas como você entrar nele sem que você chore, sem que você mergulhe com paixão, mas você vai lendo algumas coisas e você vai assim, meu Deus, como Jeremias suportou, como foi isso na vida dele. Eu te encorajo a você ler também o livro do profeta Jeremias. Seu ofício, ele foi em dois momentos, tanto no exílio, quanto também antes do exílio e parte do exílio. O profeta Jeremias, ele profetizou num período que veio antes, ele estava apontando que aconteceria isso, e o povo não ouviu, e agora, dentro do exílio, um período, Jeremias está lá no meio do povo, também profetizando. E a questão é, dois motivos que levaram esse povo a vivenciar o tempo exílico. O primeiro motivo é a quebra do mandamento, ali de Êxodo 20, adoraram outros deuses. Deus tinha estabelecido nas tábuas, por meio de Moisés, ele escreve, não adorarás outros deuses além. E nós sabemos que o povo de Israel, o povo de Deus, ele vai se prostrar diante dos ídolos. Lamentações 3,39 diz algo muito importante. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, diante disso, nós temos um motivo que fez que esse povo fosse exilado na Babilônia. E um dos motivos, o primeiro, é que esse povo adorou outros deuses. Segundo o Rei 17:7, vai dizer assim, isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Essa é a marca de um povo que Deus liberta e, por vezes, dando as costas para Deus, construía os seus bezerros, suas idolatrias, no percurso da vida. Esse foi um dos motivos que Deus disse, então vocês agora vão ficar exilados. Mas tem um segundo motivo. Após o povo ser introduzido na terra, que emanava leite e mel, Deus tinha estabelecido um decreto. Vocês vão trabalhar durante 6 anos, e no 7º ano não poderia ter plantação, a terra precisaria descansar. E eles não ouviram isso, eles não exerceram isso, não aplicaram isso na prática. Pelo contrário, era uma cobiça, quanto mais tinha terra, mais se plantava, mais se plantava. E quando Deus estabelece essa verdade do povo não plantar naquele ano, é porque Deus queria que o povo dependesse dele, ou seja, adorando outros deuses, e agora eles estão dizendo, nós não vamos depender de Deus, vamos fazer do nosso jeito. Por causa desses dois motivos, Deus vai colocar esse povo exatamente dentro do exílio babilônico. Segundo Crônicas 36:21 diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias,
até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deixa eu falar uma coisa. O homem pode não obedecer os decretos de Deus, ele pode. Mas Deus pode te levar para um lugar que você, de um jeito ou de outro, vai ter que ver o cumprimento das palavras do Senhor. Tem gente que não quer obedecer quando tudo vai bem. Então Deus te leva você para um lugar, para um horizonte, para uma situação, e lá você passa por um deserto, por uma tribulação, e você está vendo e ouvindo o cumprimento da palavra do Senhor. Isso é interessante para nós, porque de um jeito ou de outro, a palavra de Deus vai se cumprir, amém? Então a adoração a outros deuses e a não dependência do Senhor fizeram com que esse povo fosse passar um pouquinho ali, 70 anos na Babilônia. A condição de Deus, irmãos, para mudar um veredito desse, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. A única fórmula que esse povo iria experimentar o perdão, a ação divina, restaurando esse povo, era se arrependendo, era se humilhando, era confessando, era voltando o seu coração para o Senhor. E a grande questão aqui, irmãos, é que Deus, Ele está vendo tudo isso. E no Antigo Testamento, a grande chamada de Deus é um convite ao povo a retornar para o coração dele. Em todos os livros proféticos, eu digo isso já desde Gênesis, o convite de Deus é: volte-se para mim. O convite de Deus é: eu quero restaurar você. Você está perdido, eu quero transformar você. Venha para esse lugar, construa um altar, eu vou me manifestar. O tempo todo Deus estava dizendo: povo, volte-se para mim. E Deus não está dizendo para se voltar para o templo primeiro. Deus não estava dizendo assim: ó, vocês vão se voltar para as minhas obras. Deus não estava dizendo assim: vocês vão se voltar para aquilo que é material. Não, vocês vão se voltar para mim. Assim diz o Senhor. E é interessante isso, irmãos, porque Deus vai fazer isso inclusive com Jeremias. Deus, ele convida Jeremias a descer à casa do oleiro. Já o profeta Ezequiel, ele já convida para fazer outra coisa. E aqui eu quero que você entenda o propósito dessa palavra. Deus, ele convida Jeremias a descer à casa do oleiro, mas Ezequiel não desce para ver a casa do oleiro e nem para ver um vaso sendo reconstruído. Quando Ezequiel é pego pela mão do Senhor, ele simboliza o Espírito Santo, em Ezequiel 37, Deus leva ele para ver de um lado do vale ao outro, um vale de ossos sequíssimos. E quando eu meditava nesses dois textos, eu entendi claramente que um foi convidado para ver o processo da argila se concluir em vaso, o outro foi levado quando os ossos estavam sequíssimos. O que eu quero dizer com tudo isso? Deus está convidando vidas aqui hoje, dentro desse seu cenário, a se levantarem e a descerem à casa do oleiro, para que haja restauração, antes que seja tarde demais. Tem pessoas que estão brincando com Deus dia e noite. Há pessoas que estão desafiando Deus. E Deus está assim: entre aqui, siga aqui. Essa é a minha palavra, essa é a minha verdade, esses são os meus princípios, esses são os meus mandamentos. Então ele pega o Jeremias e fala: Jeremias, levante-se e desça, porque eu vou te mostrar que é possível restaurar. Já Ezequiel não. Ezequiel, eu vou dar um passeio com você para você ver o que aconteceu com o povo que não me obedeceu. Virou o quê? Um vale de ossos secos. Quem aqui quer ser refeito hoje, dá um glória a Deus. Quem aqui quer virar osso sequíssimo? Não responda. Deus está dando uma oportunidade para nós, mais uma vez. É claro que lá no Vale de Ossos Secos, virou um exército. Depois que a palavra foi dita. Tem gente que está esperando virar um vale de ossos secos, para pegar a palavra, para que aquele vale vire um exército. E hoje eu quero te dizer, que não seja preciso isso na sua vida, nem na minha vida, amém? Mas que a gente possa se levantar, e a gente possa descer a um tratamento da verdade de Deus. Jeremias 18, 1 e 2, a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras.
Nesse tempo aqui, irmãos, não era só falar, mas levar o profeta a um novo ambiente. Hoje eu quero que a igreja Alameda em Santa Felicidade possa experimentar um novo ambiente. Que ambiente é esse, pastor? Um ambiente preparado por Deus. O jardim foi construído por Deus. A casa do oleiro foi construída por Deus. Nós precisamos nos voltar para ambientes consagrados, preparados, moldados, construídos pelo oleiro, pela presença do Senhor. Não era só falar. Deus não estava só falando para o profeta, mas Ele estava dizendo assim: eu quero que você experimente algo nesse lugar. Isso é importante para nós, porque quando olhamos para Jeremias, vemos que ele recebeu um convite para descer um ambiente que Deus já tinha preparado. Você saiu da sua casa hoje, e talvez você já tenha preparado já uma rotina santa. Eu vou ao culto, eu entro no templo, eu sento numa cadeira, vem o Gabriel com os louvores, vem o Johnny e faz consagração, ou alguma outra pessoa, eu sento na cadeira, vem a palavra, talvez eu vá no apelo, e eu vou para minha casa. Só que hoje eu quero mais ou menos dizer, esse lugar é também uma casa do oleiro, e esse ambiente aqui é consagrado a Deus. Esse ambiente é ambiente da revelação da palavra de Deus, é ambiente de glória, é ambiente de manifestação, é ambiente de transformação, é ambiente de cura. Nesse culto você disse só Jesus Cristo, Ele cura, Ele restaura, Ele traz novamente a tua vida. Nesse ambiente aqui, ambiente onde você chega de um jeito e você vai sair daqui transformado, amém? Jesus, que bom que você está aqui. Eu sempre quis falar isso. A Bíblia nos apresenta inúmeros momentos que Deus falou, ambientes preparados por Ele. A sarça, Deus construiu para Moisés, vai ser aqui que eu vou pegar o Moisés de jeito, vai ser aqui. Vê Josué, encontro com o Senhor. Josué, prepara o povo do lado de cá, do Jordão, e você vai atravessar com esse povo todo, coloca a arca na frente. Deus tinha preparado um ambiente para Josué. Eu lembro de Abraão, com Isaac no Monte Moriá. Abraão, ele amarra Isaac para sacrificá-lo, mas é impedido por Deus, e ali Isaac é substituído por um cordeiro promovido por Deus. Foi naquele ambiente que era para matar o filho, Deus coloca assim: não vai ter morte, eu estou substituindo, apresenta um cordeiro divino, que era o próprio Cristo aparecendo, e agora o Isaac não morreria. Ei, hoje talvez você estivesse com pensamento de morte, eu quero te levar até a cruz. Ele morreu e ressuscitou para te dar vida e vida abundante. A gente pode entrar nos ambientes de glória, nos ambientes da manifestação de Deus. Elias no Monte Carmelo, está sem chover 3 anos, adoração a Baal para tudo que é lado, Israel está em silêncio, e o Elias chega assim: agora é minha vez de construir um altar a Deus. Elias constrói um altar a Deus, e quando Elias acaba de construir aquele altar, ele diz: Deus, o Senhor é Deus, no céu é Deus na terra, mande agora o que ninguém pode fazer. E de repente cai um fogo, vem um fogo do céu e mexe naquele altar, e marca aquele altar. Sabe, irmãos, quando nós levantamos altares a Deus, ambientes preparados pelo Senhor, Deus vem com o seu fogo e marca a sua igreja, Ele marca a sua família. Deus não manda fogo sobre você para te destruir, Ele manda fogo para te incendiar, para lapidar você, para purificar você e fazer você ser um filho dEle em chamas, no ambiente da glória de Deus, ambientes preparados pelo Senhor. Deus pode incendiar uma vida, uma casa, uma família, e fazer com que você viva um processo de transformação genuíno da parte de Deus. Quantos creem nisso, amém? Eu posso citar Davi, um jovem cuidando de ovelhas, na intimidade com o Senhor, e de repente, naquele ambiente preparado, chega uma voz e diz: Davi, estão te chamando lá na casa para você ser ungido. Esse ambiente de glória, o Espírito pode descer aqui, ou se manifestar, e o óleo de Deus ser marcado sobre a tua vida. Você crê nisso? Ou será que você está esperando aparecer um anjo, aparecer alguma coisa? Eu só me movo se for um anjo. Não, não peça anjo não, por mais que eles nos protejam, peça logo a presença do Espírito de Deus. Peça pela glória de Deus, peça pela presença. Aqui no turno de oração, meu irmão, você não está vindo, você está perdendo do banquete de Deus. De 5h45 até 6h15, irmãos, o que a gente está experimentando aqui no tempo de adoração e oração é um banquete de Deus. Você podia chegar mais cedo,
ambiente construído, ambiente de glória, da manifestação de Deus. E eu poderia dizer Jacó no Val de Jaboque foi transformado naquele ambiente preparado por Deus, os discípulos de Jesus, Paulo em Damasco e Jesus na cruz. O ambiente da manifestação da glória de Deus na cruz, no túmulo, não estando mais ele lá, ressuscitado ao terceiro dia. Por isso eu queria olhar para esse texto aqui, para esse ambiente que Deus construiu, e tirar algumas lições a respeito da vida de Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro. Em primeiro lugar, quando eu olho para esse ambiente de glória, construído por Deus, eu aprendo o seguinte: não cabe ao homem determinar como Deus deve agir ou falar. É o próprio Deus, segundo a sua vontade soberana, quem decide de que forma se revelar. Eu vou repetir isso aqui. Quando você vê a casa do oleiro, quando você vê um ambiente preparado por Deus, não cabe a você nem a mim determinarmos como Deus deve agir ou falar. É o próprio Deus, segundo a sua vontade soberana, quem decide de que forma se revelar. Tem muita gente na terra hoje dizendo: Deus, nós determinamos coisas para o Senhor. Deus, nós queremos que o Senhor faça o vaso desse jeito. Deus, se não for assim, eu não estou afim. Se não for desse jeito, eu nem vou mais. Se for desse aqui, eu até tolero 50%. Os outros, não vou brincar mais. Nós começamos a exigir do oleiro, daquele que construiu um ambiente de glória, daquele que se manifesta com poder e transformação, determinações humanas. E isso aconteceu na história. Eu amo essa história porque eu vejo que Deus falou e bagunçou tudo. Quando um homem, um povo, quer construir o quê? Uma torre. E Deus chega e fala assim: deixa eu dar embaixo ver esse negócio aí. E Deus chega lá e bagunça tudo. E é isso que Deus faz com a gente. Às vezes a sua vida está tão calma, está tão tranquila, e você fala assim: eu estou até estranhando, está silencioso demais. De repente, aí você fala assim: para que eu fui falar? A família levanta cedo, se arruma para vir para o culto, e a menina vai lá, né, consegue colocar o vestidinho de primeira. O pai está empolgado, e aí a esposa diz: hoje nós vamos testemunhar no culto, hoje vai ser glória, vamos lá com a nossa célula, e a gente vai testemunhar, amor. E ele fala assim: meu Deus, amor, vai ser uma bênção. Olha, eu estou até um pouco nervoso, né, porque vão ficar de frente para a igreja. E eles vêm, se preparam, e aí coloca a melhor roupa, vem no trânsito, e quando está chegando ali na rotatória, menos de 1 quilômetro da igreja, alguém vem e arrebenta o carro todo deles. Estava tão bom, estava tão tranquilo, estava uma paz. Mas aí aparece um carro com 7 missionários e afunda a traseira de um carro de uma família daqui da igreja. O que você fala nessa hora? Ô Deus, o Senhor está de brincadeira com a gente. O Senhor não está vendo que eu estava indo para a tua casa? Ninguém faz isso aqui, né, irmãos? Só eu. O senhor não viu que a gente se preparou? A gente separou a roupa no sábado à noite, a gente estava numa empolgação, pedimos até uma pizza sábado, a gente até fez uma dívida para comer juntos aqui em casa. O senhor sabe, Deus. E aí, irmãos, o acidente acontece. E talvez no primeiro momento a verdade seja dita: Deus, o senhor podia ter nos defendido e colocado um anjo aqui. O senhor podia ter feito isso. Mas não cabe ao homem dizer para Deus como Deus deve fazer. A gente só se submete. Então o que aconteceu nesse dia? Um povo daqui foi lá, ajudou ele. E ela, a esposa, disse assim: amor, fica aí, porque eu vou chegar até a igreja e eu vou testemunhar, custe que custar, doa quem doer. Nós não vamos abrir mão do processo de Deus, nós vamos chegar lá. Chegar aqui, testemunharam, e Deus já está providenciando coisas sobrenaturais para ele, porque você não é para determinar coisas para Deus da forma de Deus. Deus sabe fazer do jeito bom, agradável e perfeito. Você pode dizer amém? O desafio aqui é obedecer para a descida. Não é obedecer para você voar.
Não é você obedecer para subir no pico de uma montanha e dizer assim, agora está tudo aqui, eu estou vendo tudo. Não, o desafio é levantar, se levantar e ir para baixo. Quem aqui em sã consciência quer se levantar e falar assim, eu vou me levantar para ir para o vale. Eu vou me levantar para ir lá para baixo. Eu quero é descer, eu quero me levantar para descer. Quem em sã consciência fala isso, irmãos? O teu plano, o meu plano é o quê? Eu vou me levantar o quê? Para subir a monte, a montanha, ficar bem no alto, onde está tudo bonito, tudo belo, onde eu vejo tudo e está tudo tranquilo. Mas aqui, irmãos, Deus fala assim para ele, ô Jeremias, meu processo é outro. Eu vou fazer você se levantar daqui, mas é para descer até a minha casa. Por que descer? E aqui, irmãos, eu fui pesquisar a geografia desse lugar no tempo de Jeremias, ou no tempo da história ali de Israel. Eu achei algo muito interessante, que isso tem a ver com hoje também, em Israel. A gestão de resíduos e reciclagem em Israel, presta atenção nisso. Transformação de lixões. Israel transformou o antigo aterro sanitário de Iriá, conhecido como montanha de lixo, que recebia 25 milhões de toneladas de resíduos, no maior centro de reciclagem do mundo. Esse lugar foi transformado. Israel, você sabe hoje que é uma potência tecnológica, inovação em tecnologia. O país investe em plantas que transformam lixo em eletricidade, além de usar robótica e sensores em centros de triagem automatizados. O que Israel faz? Hoje, inclusive, pega lixo, e não é pouco, muito lixo, e transforma isso por meio de plantas em eletricidade. No tempo do profeta Jeremias, a área conhecida como Vale de Rinom, ou Geena, situada ao sul de Jerusalém, era usado para descarte de lixo, cadáveres de animais e corpos de criminosos. Quando Deus fala assim, Jeremias, levante-se e desça, ele diz assim, Jeremias, eu quero que você venha se levantar, porque eu vou te levar num lugar, num ambiente, que eu vou transformar o vaso, a argila em vaso, mas na história, homens, pessoas, assassinaram, enterraram pessoas aqui, criminosos agiram aqui, e eu vou falar isso daqui a pouquinho. No tempo que Jeremias nasceu, foi o tempo do rei Manassés. O rei Manassés matou seu próprio filho em sacrifício a Moloque. Aonde? Aqui. Você está entendendo? Não era o processo de Jeremias. Era Deus dizendo, Jeremias, você vai descer lá, porque eu quero te mostrar também algumas coisas que aconteceram em todos esses anos em Israel. Local de sacrifício e maldição. Principais fatos aqui nesse vale no tempo de Jeremias. Antes de ser um lixão, o local era usado como Tofete, onde alguns reis de Judá, como Acais e Manassés, sacrificavam crianças a deus pagão Moloque, queimando-as vivas. Como é que alguém vai dizer assim, Deus, eu quero determinar para o Senhor o processo quando eu descer a casa do oleiro, e Deus está assim, você não vai determinar, porque eu vou fazer você descer na casa do oleiro, porque eu quero tratar não só você, mas eu quero tratar uma nação inteira que deu as costas para mim, e uma nação inteira que reis antes de você, quando você nasceu, mataram crianças oferecendo a Moloque aqui. Quem está entendendo isso aqui? Não determine processos para Deus. Entre nos processos de Deus. Jeremias, irmãos, como eu falei, ele nasceu durante o reinado de Manassés, quando ele foi chamado para ser profeta, e aí depois que ele é chamado para ser profeta, veio o rei Josias. São dois reis, familiares. Manassés reinou 55 anos. Quando Manassés começou a reinar, logo que Jeremias nasceu, você vai ver isso lá em Jeremias 1, você vai perceber que Manassés foi tão perverso. Manassés e Acabe são os dois piores reis de todo Israel. Pensa em reis malignos. E diante desse cenário, quando Manassés chegava, ele tinha o plano, o objetivo de sacrificar o quê? Pessoas, crianças a esse Deus, Moloque. Então pegavam-se as crianças, por isso que aborto é pecado, é uma destruição na vida da pessoa.
Quando a gente olha para esse cenário aqui, amada igreja, isso estava acontecendo no tempo que Jeremias estava nascendo. O que aconteceu quando você nasceu? O que aconteceu naquela casa quando você nasceu? O que foi que aconteceu quando você nasceu com seu pai e com a sua mãe? O que foi que aconteceu quando você nasceu? O que acontecia naquela região onde você passou a morar? O que foi que aconteceu naquela residência que você, ao nascer, já estava ali vivenciando algo espiritual, algo emocional? Não, pastor, eu nasci e hoje eu estou aqui vivendo. Mas o que foi feito naquele lugar? Eu nunca vou esquecer. Há uns 2 anos atrás, uma pessoa me procurou: pastor, tem uma família que está morando lá no Boqueirão, ela não é membro da igreja, eu gostaria que o senhor visitasse essa família, porque a netinha de 6 anos está vendo algumas coisas na casa. E eu falei: tá bom, eu vou sim, com certeza. E eu fui até lá. Quando eu cheguei na casa, tinham 4 quartos no corredor, e quando eu passei por um dos quartos, eu senti uma opressão, um negócio estranho dentro de um dos quartos. E eu passei assim, eu falei assim: meu Deus, que coisa estranha nesse quarto. E eu fui até a sala onde o pessoal estava me esperando, tinha umas 8, 10 pessoas ali me esperando. Eu chamei a menininha e eu falei assim: oi minha filha, vem cá, fica aqui perto do pastor. E ela já assim, né, um pouco tímida, envergonhada, eu falei assim: o que você está vendo aqui na casa? E ela falou assim: eu estou vendo umas coisas estranhas. E mais ou menos aonde você... É lá naquele quarto, tio. O mesmo quarto que eu tinha passado no corredor e tinha sentido alguma coisa estranha. E aí eu estou passando, eu falei assim: então vamos. Só que quando eu comecei a conversar, eu estou vendo alguns objetos na sala. Eu falei assim: olha, vocês querem Jesus ou vocês querem vários deuses? E aí, boa parte disse: nós queremos Jesus. Se é para resolver esse problema que a gente está vivendo, nós queremos o Jesus. Eu falei: amém. Mas aí tinha a avó de uma religião, disse assim: podemos até falar do Jesus, mas a minha religião vai permanecer aqui, nada mexe. Eu fui bem simples com ele, eu falei assim: olha, ou Jesus entra com a presença total dele e sai tudo que não vem dele, ou essa casa vai continuar vendo o que não ela precisaria ver. Eu vou orar, vai acabar tudo aqui agora, mas amanhã vai voltar tudo. E aí oramos, a menininha foi lá no quarto. O que tinha acontecido naquele quarto? Uma pessoa foi morta naquele quarto, e o espírito de morte ainda estava agindo naquela casa. Ali era um ambiente o quê? Obscuro, um ambiente frio. Você entrava no quarto, pensa aquela coisa assim, gelada, e os outros cômodos tudo normal. Era um ambiente que você ficava arrepiado. E eu orei, e de repente acendeu a luz, e o ambiente ficou claro, tudo bom, tudo tranquilo. E eu fui embora. Uma semana depois eu consegui falar com a família, e a família disse assim: pastor, o ambiente voltou e a menina está vendo tudo de novo. Ou Jesus entra na tua casa em todos os cômodos, ou o inimigo vai se instalar em algum lugar e ele vai plantar lixos lá. O inimigo, ele ama lixo. O que é lixo? Lixo são portas de abertura para Satanás mexer na sua casa, para Satanás se mostrar lá. E é diante desse cenário aqui, irmãos, que Manassés, esse período, ele vai construindo os postes de ídolos. O Manassés, irmãos, ele vivenciou algo tão destruidor em Israel, que ele coloca os postes de ídolo dentro do templo. O templo foi fechado, não tinha mais culto a Deus. O livro que Josias achou da sua geração, foi achado debaixo dos escombros dentro do templo, que o Vinícius pregou aqui há um tempo atrás. E aí quando a gente olha para esse cenário, quando você esconde a Bíblia, ou quando você coloca a Bíblia debaixo dos entulhos, quem que vai governar aqui em cima? Os ídolos, os pagãos, as divindades, os espíritos maus. Então quando Deus fala assim: Jeremias, eu quero que você se levante e desça, é porque eu vou te revelar tudo isso aqui, e eu vou dizer para você que tem como consertar. É tão poderoso isso, irmãos, porque quando Deus leva Jeremias lá embaixo, não era só para ele ir lá, era para ele ver. O que você está vendo na sua casa, que tem tanta coisa fora do lugar, mas você não consegue mais organizar as coisas? Deus vai dizer: ponha a tua casa em ordem. Deus está falando isso aqui para nós hoje, irmãos.
Deus está falando para você e para mim: coloque a tua casa em ordem. Tem muito lixo em vários cantos. Nós passamos por uma série dos discípulos. Hoje você ouviu sobre discipulado. A igreja precisa amadurecer, é ver o que presta, é ver o que não presta, é ver aquilo que não combina com os princípios de Deus, e começar a limpar, tirar esse lixo de dentro primeiro, e depois começar tirar os lixos do lado da casa. Seria mais ou menos assim, irmãos. Jeremias, ele estava nessa região, e Deus estava dizendo assim: Jeremias, eu quero te mostrar algo para tratar toda uma nação. Você sabia que Deus, mostrando algo para você, Ele pode tratar você e toda a sua casa? Você crê nisso? É só você abrir o seu coração para Ele. Quando homens, famílias, nações escondem lixos nos vales, saiba que Deus os revelará aos seus profetas, para que haja confissão, arrependimento, exposição, conduzindo assim à limpeza e à santificação. Qual é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida? Para revelar aquilo que está escondido, os lixos. Para que isso? Para que haja confissão, arrependimento, exposição, conduzindo assim a limpeza e a santificação. O plano de Deus é purificar você e a sua vida e a sua casa. O plano dele não é te destruir. O plano dele é arrumar o que está fora do lugar. E tem coisas que é tão simples fazer, mas não fazemos. Por quê? Porque não queremos mexer. É do meu jeito, pastor. Eu falo assim, eu cresci assim, eu desenvolvi assim. Mas você vai para o caixão assim, meu filho. Você pode experimentar um processo antes do oleiro, antes da morte chegar. O seu casamento não precisa acabar, é só você passar pelo processo do oleiro. O seu filho não precisa se perder para você voltar para casa e começar a buscar o Senhor, não. Já comece a buscar o Senhor quando a sua esposa nem está grávida ainda. Ouviu aí os casados novos aí? É assim que Deus quer que a gente viva. Só que a igreja hoje, irmãos, ela está apagando incêndio. E na verdade tem crente 10, 20, 30 anos que já era para ter discípulos na fé, filhos na fé, dando não trabalho para Deus, nem para nenhuma liderança, mas dando trabalho para o diabo. Mas tem uma geração hoje, irmãos, presa nos mesmos erros, nas mesmas dívidas, nas mesmas cobranças, nas mesmas ações. Eu profetizo, só assim com a sua mão aqui hoje, faz assim, ó. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você não vai mais ficar preso nesses lixos, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai se desenvolver. Deus tem projetos maravilhosos para você, em nome de Jesus. Segundo Reis 23:10, olha o que Josias fez, descendência de Manassés. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Sabe o que Josias fez? Pode acontecer isso nos meus antepassados, mas na minha geração não vai morrer filho não. Aconteceu com Manassés, avô dele, mas na minha, não vai morrer criança não. Hoje apresentamos duas lindas crianças mais uma vez aqui no altar de Deus, e na oração de Senhor, praga nenhuma chegará, morte não chegará, homens e mulheres perversos não chegarão nessas crianças, elas estarão blindadas, protegidas e amparadas. Diga amém, igreja. Sabe, irmãos, Deus, ao mostrar tudo isso, poderia decidir destruir e acabar com tudo, mas Deus disse para Jeremias: olha para o oleiro, dá uma olhada para o oleiro. Ali temos o oleiro, a argila, a roda, o pedal, e a gente vai trabalhar isso. Jeremias 18:4 vai dizer: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Eu estou falando para você não determinar as coisas para Deus no processo de Deus. E ele diz: Jeremias, eu vou tornar dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Quem que está moldando aquele vaso? O oleiro, é Deus. São nos padrões do Senhor, irmãos. É na vivência do Senhor, é na busca ao Senhor. Se estragou, caiu, mas tornou a fazer dele outro vaso. Veja, o vaso que estava na mão caiu, e Deus falou assim: pega esse e joga no lixo. Não, o mesmo vaso fez dele outro, ou seja, vamos refazer.
Você não é uma pessoa descartada para Deus. Olha para o lado e fala assim: você não é um descarte. Você é um filho. Fala assim: você não é uma coisa. Você é descartável. E aí, por que hoje tem um monte de casamento falindo? Por quê? Nós estávamos numa conferência, num congresso agora essa semana, e um pastor pregando, falando sobre os escândalos nas igrejas, de lideranças. Irmãos, me deu um temor. E a Débora fala uma frase que eu amo muito. Ela fala assim: quando as pessoas caem, nós não podemos apontar o dedo. Quando as pessoas caem, é um alerta do que a gente não pode fazer. E isso precisa ser uma verdade na igreja. Porque o negócio não está fácil aí fora, não, irmãos. Eu falava isso com o João Binotto hoje na intercessão. Eu falei assim: João, o negócio não está para brincadeira. A coisa está subindo a um nível que as pessoas estão trazendo os lixos para dentro da igreja. É o lixo. E parece que o lixo é que dá ibope. Irmãos, eu prego fora em alguns lugares, vocês sabem disso. Mas, irmãos, com todo carinho, esse menino aqui chamado Gabriel, ele carrega um negócio diferente, não é? Ele é esquisitinho, não é, irmãos? Ele carrega um negocinho estranho dentro dele, não carrega não? Irmãos, Deus deu para a gente o Gabriel Braga, irmãos. Esse menino tem uma unção, irmãos. Irmãos, eu sei que eu estou falando, sabe por quê? Porque hoje pela manhã veio um médico aqui visitando a igreja pela primeira vez. E ele é um filho adotivo da Vânia e do Ricardo. Quando ele chegou aqui no final, eu falei assim: pastor, eu gostaria de falar algumas coisas. Ele é muito educado, pensa um homem fino, um jovem. Ele falou assim: pastor, eu quero parabenizar a igreja. Que palavra cristocêntrica. Eu falei: minha esposa, obrigado. Ele falou assim: mas pastor, que louvor cristocêntrico. Porque o que nós estamos ouvindo às vezes, irmãos, é tudo para o eu do homem, é tudo para a alma. E você começa a cantar esses louvores, você não se levanta, você já começa, levanta um aleluia, você já está assim: vem diabo, vem para você ver. Por quê? Porque a geração que está aqui, ela está profetizando. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Tem uma geração procurando lixo, mas tem uma geração no altar profetizando. Declare o aleluia, levante o aleluia, levante o aleluia. É unção de Deus, irmão. O seu filho não vai melhorar com palavras de maldição ou críticas. Declare um aleluia sobre ele. Levanta um aleluia. Levante-se e desça até a casa do oleiro. Vai lá chorar aos pés do Senhor. Sabe, esse movimento de Jeremias envolvia que o oleiro está trabalhando no vaso. Então a esperança tem nome. É o oleiro. E ele, oleiro, só a esperança sabe como refazer o vaso que quebrou. A crítica, a condenação, apontar o dedo só traz desesperança. Mas o oleiro não trabalha no vaso com as mãos fechadas, mas com as mãos abertas. Diga assim: o oleiro não trabalha no vaso com as mãos fechadas, mas com as mãos abertas. Que bênção é saber que Deus não está com as mãos fechadas sobre a tua vida. Que lindo é isso, igreja. Que glorioso é você saber que Ele está com as suas mãos estendidas sobre o seu povo. Sabe, a segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus, o oleiro, sabe quais são os processos que o vaso necessita passar para que este fique pronto. Se eu não determino para Deus, eu entendo que eu preciso passar por todos os processos que o oleiro sabe como deve ser para que o vaso fique, diga, pronto. Você está vendo aí uma pessoa do seu lado? Ela está pronta? Dá uma olhadinha para ele. Mais ou menos, né? Porque Deus está moldando. Se fosse pronto, ó, arrebatado. É assim. Mas aqui, irmão, tem ninguém pronto. Amém, Gerson? O Gerson tocando essa viola. Eu fico maravilhado. Mas não está pronto. Vamos para o Tingui. Né?
ou Barigui. Vamos lá, porque não está pronto. Eu também não estou pronto. É por isso que eu preciso de você. Diga assim comigo: eu sou um cooperador de Deus e do meu pastor. Para eu melhorar, eu preciso de você. Aí você fala assim: eu não vou ajudar o pastor João. Está perdendo. Podia estar me ajudando mais, colaborando mais. E aí quando você me ajuda, quando eu te ajudo, Ele se agrada. Glória a Deus, irmãos. Quando a gente se une, o diabo perde, e com força. Quando a gente entra na mesma visão, não tem divisão, né, Vini? Quando você está junto, pastor, Vini, estamos juntos, o que você está precisando? Pastor, eu estou assim, estou assado, eu estou mais assado do que assim. E o outro fala assim, eu também estou assado. Aí junta todo mundo no assado, a gente faz um pão de queijo, a gente faz um bolo, e vamos chorar comendo bolo. Por quê? Porque todo mundo quer comer bolo pronto, não quer, Vini? Mas tem um tempo do fogo, do forno, de bater aquela massa. E só de ver a pessoa bater eu já estou cansado. Todo mundo quer comer uma carninha no ponto. Alguns gostam de mal passada, o sangue está derramando ali. Mas a carninha no ponto, todo mundo quer o almoço tudo pronto. Hoje eu fui almoçar no José Rodrigues e na Mônica, com meu pai e minha mãe, minha família. Que banquete! Que banquete! Uma mesa posta, uma alegria, a gente brincando, a gente jogando limão para cima, malabarismo, a gente comendo, a gente batendo na mesa com um negócio lá, a gente se alegrando, por quê? Porque são os processos da vida, igreja. Pastor, não sei como resolver. Você pode comprar uma carninha, faz um churrasco e chama aqui os irmãos da igreja e vamos contar coisas boas de Deus, até Deus decidir, agora eu vou resolver, porque é do tempo dEle. Vamos tomar um café. Eu vou lá na oficina, né, Fred? A gente vai lá e toma um café junto, e a gente chora, e a gente ora, e a gente conversa, e daqui a pouco fala assim, pastor, sabe aquela situação? Ih, já passou, pastor, glória a Deus, é o crescimento sobrenatural, é o crescimento natural, é a vivência com o Senhor, é você dizer assim, a minha jornada de fé não depende das circunstâncias, a minha jornada de fé, ela é um farol, ela é um olhar só para Ele é meu objetivo, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, e Ele é o oleiro da minha vida, eu não vou abandonar essa casa do oleiro por nada. Primeiro processo, irmãos, de Deus, a argila para fazer o vaso é uma escolha do oleiro. Jeremias 18,4 fala assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas mãos dele, ele tornou a fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. Quem escolheu essa argila foi Deus. O que Deus estava querendo dizer é que o vaso de barro a ser moldado era para algo específico que o oleiro queria fazer. A questão é que tem muitos vasos achando que, ou tem muito vaso achando que escolheu Deus e assim pode decidir quais processos Deus irá fazer nele. Quando Jeremias desceu, a visão era a seguinte, ele não queria ser um vaso pronto antes do tempo. E de acordo com os seus processos, ele estava entendendo que não era o processo do Jeremias, era o processo do oleiro. Aqui, quando você desce, você precisa entender que você é uma argila. Pastor, eu já sou um vaso cheio do Espírito Santo. Não cabe mais nada do Espírito aí, não? E eu falei para os homens, eu falei assim, sabe qual é o nosso grande problema? A gente não vê tantas coisas moveres do Senhor lá na casa do oleiro, é porque a gente se acha pronto demais para chegar lá pronto demais. E eu quero chegar na casa do oleiro esse ano como uma argila. Eu não quero chegar lá pronto. Eu quero chegar lá assim, Senhor, está aqui o duro João, está aqui o difícil João, está aqui o orgulhoso João, está aqui o teimoso João, está aqui a pessoa que precisa ser transformada e o Senhor pode me virar do avesso, mas eu não quero dizer assim, eu estou pronto, não, eu quero que o pronto diga, eu vou te aperfeiçoar. É diferente, irmãos. Você está dizendo assim, eu estou pronto, eu está tudo bem, eu já estou maduro na fé, eu já sou muito bom, cuidado, eu já sou assim, uau, eu digo uau para mim mesmo. E Deus está assim, pois é, nem o meu filho disse isso,
Bom, só há um, que é o meu Pai. O que nós concluímos, irmãos? O vaso estava no processo. Então é melhor você dizer assim: Senhor, eu sou uma argila que vai entrar na roda, mas não vai ficar argila para sempre, não. Você pode dizer amém? Deus não escolheu um vaso pronto, Deus escolheu uma argila, um barro imperfeito. Quando Ele olhou para você, Ele não falou assim: eis que vejo um vaso completamente pronto. Ele disse: não, estou vendo uma argila ali, Israel. Uma argila que eu vou olhar para ele e falar assim: Israel, você vai ser uma argila nas minhas mãos. Tem gente que já se autodenomina pronto, e Deus está assim: bem, já que você já está se vendo pronto, eu vou esperar esse negócio aqui. Foi por isso que os reis caíram, irmãos. O que diz a Bíblia? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por isso que José mexe com a gente, porque quando a mulher de Potifar pegou na capa dele, ele saiu correndo assim. Eu imagino José correndo e falando: você acha que eu vou envergonhar o meu Deus? Estou fora. Nem ficou na frente da mulher falando. Por quê? Porque José estava num processo, e o final do processo dele era ser governador do Egito. Se você não entrar no processo, você não vai chegar naquela função e naquele destino. Então você passe pelos processos da vida de Deus, para você chegar no destino. Quem quer chegar no destino aí? Dá um glória a Deus aí. Entre na roda, seja uma argila. Esse foi o mesmo processo da criação do homem. Deus pôs as mãos, as digitais de Deus estavam o quê? No barro. Olha que rico isso. Quando Deus leva Jeremias até a casa do oleiro, tem uma argila, e o oleiro está colocando a mão. Vamos agora para Gênesis. Deus começa a pegar o barro não está falando, não tem ouvido, não tem boca, não tem pé, e está moldando. Você imagina o barro agora assim: me transforme em um Adão. Não existe isso. O Criador estava dizendo o quê? Eu vou formar um homem do pó da terra. Então Ele está colocando as mãos. Quando Ele está criando o homem, Ele está colocando as digitais. Ele está falando com esse homem, Ele está declarando algo sobre ele, mas Ele está pondo as mãos dele sobre o homem. Ele está com as mãos sujas de barro, igreja. Eu não sei se você está aqui comigo hoje, mas não foi o homem que colocou a mão em Deus, foi Deus que pôs a mão no homem. Diga comigo assim: as digitais de Deus marcaram e marcarão a minha vida para sempre. Irmãos, Deus escolheu você quando ninguém te escolheu. Fomos escolhidos de uma condição destruidora, de uma condição desconfigurada, sem expectativa. Quem nos escolheria nessas condições? Olha que está em Efésios. Agora é aquela sequência de textos, tá, Ju? Efésios 2, de 1 a 3, Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos. Olha a tua condição para quando Deus te escolheu, como uma argila. Ninguém acreditava em você, nem você. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Foi esse tipo de argila que Deus escolheu. Você estava morto, você estava separado, condenado, foi esse. Aí você fala assim: ninguém me ama. Deus olhou para você quando ninguém te dava crédito. Ninguém olhava com amor para você, ninguém te valorizava. Agora Romanos 3, 10 a 12, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É isso aqui. Agora coloca para mim, Salmo 42 a 3. Vou pular. Tirou-me de um poço de perdição. Era argila. Era você, era eu. De um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Olha isso, verso 3.
e me pôs nos lábios um cântico novo. Você não sabia cantar, você não sabia falar, você não sabia se expressar, você não tinha direção, você estava na lama, no charco de lama. Aí Deus falou assim: eu te escolhi, você é minha argila, então agora eu coloco um cântico novo nos teus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no... Era você, irmãos. Ninguém te dava crédito, mas ele disse assim: eu escolhi você, João. Eu vou colocar um cântico novo na tua boca. O segundo processo, o amassamento do barro. Então ele escolhe, mas agora ele amassa. E amassa para quê? Para que as impurezas do barro sejam retiradas. Quando você coloca água na argila e amassa, você está identificando pedras, impurezas. Então ele pega como uma pinça e tira. E aí ele está amassando igual aquela massa do pão, de fazer bolo. Aí você está amassando, de repente aparece alguma coisa, tira. Impurezas. Quem quer ser amassado por Deus no processo do oleiro? Dá um glória aí. As impurezas saem, irmãos, e saem mesmo. Eu sou prova viva disso. Na prensa de Deus. Uma época eu fiquei desempregado 8 meses. E eu falei assim: Senhor, eu não estou entendendo mais nada. E Deus estava me amassando, me podando, me limpando. E saía sujeira de um lado, saía sujeira do outro, saía do outro. E eu falei assim: Deus, eu vou deixar a minha ansiedade na cruz. De repente as coisas começaram a mudar. Chegou uma proposta para eu ganhar um alto salário numa mega empresa. E eu falei assim: não, eu vou ser líder da juventude da igreja. Eu não tinha convite oficializado. Na semana seguinte, a juventude disse: nós queremos o João e a Débora como nossa liderança. E eu assumi junto com a Débora os adolescentes e os jovens da igreja. O salário era inferior àquela empresa, mas nada me rouba e me roubou a presença e os milagres e os feitos do Senhor. Aleluia! A escolha de Deus, ela estabelece um processo de amassamento, tirar uma pedra do lugar. Veja, irmãos, a pedra nos rins não dói? Quem tem essa crise, é desesperador. Mas quando sai, irmãos, ele só louva. Como é que você louva com uma pedra aí? Como é que você louva? Tem que louvar. Não tem fórmula. O João Vitor, quando estava com câncer, ele perguntou algo para mim assim: pastor, eu estou passando pela segunda vez isso. E depois, como é que vai ser que eu passar? Eu falei assim: a gente vai louvar, a gente vai adorar. Ele passou pela segunda vez. Fica em pé aí, João. Tem gente que não te conhece. Está ali o João. Olha lá. Glória a Deus. Está aí. Mas aí a gente está lá. E a gente vai ter que ser amassado no processo. Todo mundo. O Diego está aí. E a gente vai ser amassado no processo. Mas Deus vai tirando a arrogância, vai tirando a superficialidade, vai tirando o pecado escondido, vai tirando. Ele vai instalando a essência dele. Ele vai colocando as digitais dele. As pedras saem, mas a rocha é estabelecida. As pedras saem, mas o mover vem. As pedras saem, a sujeira sai, mas a purificação está vindo. Irmãos, estudiosos dizem que alguns processos era como prensar uvas. Pegava argila, colocava água e amassava com os pés, pisoteando. Imagina, irmãos, isso. Você está lá sendo pisoteado. Quem aqui já se sentiu pisoteado na vida? Fale assim com a mão. Pois é, a gente já se sentiu assim. Mas e hoje, como é que você se sente? Eu estou de pé, pastor. Eu estou revigorado. Eu estou entusiasmado. Eu sei que Deus me levantou daquele lugar. E Deus começou a colocar um cântico na minha boca. Não funcionava, mas agora funciona. É por isso, como eu posso ser limpo hoje de toda essa sujeira? Esse vaso aqui, essa argila sendo como isso, pastor. João 15:3. Vocês já estão limpos por causa da palavra.
que lhes tenho falado. Repare bem, limpos pela palavra que lhes tenho falado. Se ouvimos, meditamos e agarramos essa palavra, o nível da pureza será algo extraordinário na sua vida. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu passo pelo processo de limpeza, pastor? Bíblia, palavra. Se você não ler a Bíblia, você vai ficar impuro, a impureza vai encobrir você. O terceiro processo é quando o barro é colocado na roda. O barro está na roda, e a roda está girando com as mãos em cima e o pé embaixo. Quando você olha para essa roda, a mão do oleiro está em cima, moldando essa argila, e a velocidade da roda é no pé do oleiro. Então ele pisa como um acelerador, e essa roda vai girando. Presta bem, a velocidade não é da argila, nem da roda, a velocidade é do pé do oleiro. Você não pode dizer para o oleiro andar na velocidade que você quer. Nós andamos na velocidade de Deus. Por isso que eu tenho crise quem diga, Deus tem pressa, Deus tem urgência, Deus quer acelerar. Não, eu vou entrar na velocidade do oleiro. Glória a Deus, irmãos. É o oleiro que manda no pé, é o oleiro que governa com os pés, é o oleiro que diz, a velocidade vai ser essa aqui, ó, porque os pés do Senhor são pés perfeitos. O barro na roda não tem borda. E aqui novamente, irmãos, não é o homem que diz para Deus ser moldado, ou como moldado, é o Senhor. Você está na base do oleiro. Não entrou ainda? Ou será que você saiu da base da roda? A base é de Deus, a obra é de Deus, e eu sou o barro, Deus é o oleiro. Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Olha quem é o oleiro. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Quem é o oleiro, Pai? É o filho dizendo assim na roda, Pai, eu sei que o Senhor está com a mão sobre mim, o Senhor está no controle de tudo, está meio amassado aqui, está girando demais, mas o Senhor está com a mão sobre, aleluia, irmãos. Sabe, Isaías 45:9 vai dizer assim, ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre cacos de barro. Será que o barro pergunta para o oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este seu caco não tem alça? Ai daquele que discute com seu Criador. Forte, né? Por que você está discutindo com o oleiro? Só passa pelo processo, só entra nessa roda e deixa ele cuidar de você. Tem muita gente, irmãos, que está dizendo assim, Deus, eu não quero esse processo da roda não, pula essa etapa, pula, não. Hoje o oleiro deseja pôr você na roda e moldar você até o fim. Quem deseja ser moldado pelo Senhor, vai chegar até o fim, diga glória a Deus. Esse último processo, o quarto processo é quando o vaso já moldado experimenta o fogo. Então você pega a argila, você põe água, você molda, você trabalha, você amassa, vai para a roda, está girando, está moldando, e depois vai para o fogo. Você sabia que tem um tempo certo para o vaso entrar no fogo? Se sair errado no tempo, o vaso trinca, racha, quebra tudo. Mas quando ele molda, eu quero chamar a banda, esse processo é crucial. Após o vaso secar a sombra, de forma lenta, para evitar rachaduras. Agora o calor do fogo transforma a argila frágil em um vaso resistente. Quem quer ser vaso resistente? Tem que descansar à sombra do Onipotente. É a sombra do Onipotente o descansará. Você precisa entender que tem uma velocidade de Deus, para você evitar rachaduras. O odre é novo, para o vinho ser novo. Não dá para fazer remendo de pano novo com pano velho. Eu quero dar um jeito para Deus, eu quero ajudar Deus no processo. Não faça isso. Deus sabe como fazer.
Ele está preparando você nessa sombra, Ele está cuidando de você nesse lado, Ele está indo ali, Ele está indo por aqui, porque chega uma hora que Ele vai colocar você no fogo. E aí, irmãos, é lindo quando a gente lê Jó 23:10, mas Ele conhece o caminho que eu sigo, quando me tiver provado, sairei como o ouro. Irmãos, não tem um homem na Bíblia que sofreu mais que Jó depois de Jesus. Jó sofreu, irmãos, coisas terríveis, perdeu 10 filhos, ele estava sendo prensado, amassado e muitas vezes esmagado, mas quando chega no final, irmãos, ele está brilhando como ouro. Por quê? Porque ele vai dizer: antes de tudo isso eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia! Passe pela prova, passe pelas prensas, pode passar, daqui a pouco você vai estar como um vaso brilhante, aleluia, carregando aquele conteúdo maravilhoso, escolhido, amassado, colocado na roda, deixado no fogo. E agora, irmãos, em último, a argila no chão é apenas um barro como tantos outros, mas quando colocada na roda, torna-se o testemunho, um vaso preparado pelas mãos do oleiro. Eu não ia fazer isso, mas o Lucas, com o seu dom do servir, conseguiu para mim algo que eu queria aqui encerrar essa palavra com você, mostrando algo. Ele trouxe uma argila para mim. Isso. E se você quiser depois falar uma coisa, você pode levar um pedacinho para casa. Não vai melhorar nada a sua vida, é só para você não esquecer disso aqui. Vai até sujar, na verdade. Mas aqui você tem uma argila. Ela é como uma massinha de criança que a gente brincava, lembra? É assim. Ela já está um pouquinho mole, mas ela é muito mais dura que isso aqui. E para ela já ficando mole, ela tem que receber água. Você era isso aqui. Você está olhando bem para essa argila aqui? Você era isso aqui, ó. E Deus te escolheu. Você estava morto, condenado, e Deus te olhou e falou assim: é esse aqui que eu estou escolhendo para fazer dele um vaso. Você entendeu, Zé? Por que tanta batalha na tua vida lá de trás? Porque Deus te escolheu para você contar esses testemunhos para os homens hoje. Entendeu, Edu? É isso. As batalhas que a gente passou lá atrás, a gente não entendia lá atrás. Agora a gente entende, porque a gente vai contando testemunho um atrás do outro. Por quê? Porque o oleiro me escolheu para isso. É isso. E aí, a gente tem. Você pega aqui um pouquinho de água e vai colocando. E é interessante, irmãos, esse processo, porque a argila, ela vai ficando mais mole. Olha só como é que já mudou. Olha, você está conseguindo enxergar aqui? Vou chegar perto de você para você ver. Eu vou passar um pouquinho do horário hoje, mas fica aqui comigo. Só hoje. Você está vendo isso aqui, ó? O Elmo falou que é o Elmo sendo amassado. Michelito, pega um pedacinho para você aqui. Isso. Olha aqui, pastorzão. Está vendo? Olha isso aqui. Olha, Fred, pega um pedacinho. Pode pegar, puxa. Isso, pegou. Agora presta atenção, igreja. Isso aqui é uma argila sendo amassada, é oleiro. Ele está lá, é argila, está moldando. Está aqui comigo, amém? Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa mão está suja assim ou não? O oleiro sujou as mãos com você nele. Você está entendendo isso aqui? Isaías 53 diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Irmãos, quando isso veio na minha cabeça, eu falei assim: meu Deus, as mãos de Deus ficaram sujas de barro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não sei você, mas isso para mim é uma explosão, porque a gente olha para Deus, a gente vê um Deus, muitas vezes assim, um Deus distante, como se Deus estivesse falando: vai vaso,
vai argila, vai sendo moldado, vai do lado de cá, do outro lado, meu servo, apresente-se, mexe ali. Não foi assim, igreja. O oleiro colocou a mão dele na argila. Foi o oleiro, irmãos. Foi ele que colocou a mão lá em Adão. E aí, irmãos, a minha mão está toda suja. E a minha mão, ela está suja de argila. Só que aí, irmãos, a mão não fica suja para sempre. Porque você tem água. E essa água é a palavra. O próprio Deus, irmão, sujou a mão dele. E o próprio Deus é a limpeza. O próprio Deus, a palavra é a limpeza. Não sei se você está aqui comigo. E aí, quando a gente vai olhando essa cena aqui, esse movimento todo aqui, a pergunta é: Deus fez tudo isso, pastor? Fez. Deus fez tudo isso. Agora presta atenção. Por que você quer estar com as mãos limpas, do começo do processo até o final? Porque tem gente, irmãos, que não quer botar a mão na argila da sua vida, não quer mexer nas impurezas, quer que Deus resolva tudo como se fosse assim, ó, um estalar de dedo. Deus não vai fazer assim. Você vai precisar participar do processo. Você vai ter que interagir com Deus. Você vai ter que andar no movimento da roda. E você vai ter que, de novo, você vai ter que sujar suas mãos. Você não vai ver um Deus preparando tudo para você, do começo até o final, e fala assim: pode vir, filhinho, eu te salvei, agora você tem um banquete, agora tem tudo isso, e eu vou te dar riquezas, prosperidade, está tudo isso aí, você não precisa nem buscar emprego, você não precisa nem ir no médico ver se tem uma doença, você não precisa nem fazer uns exames, você não precisa nada disso. Você acha que Deus ia fazer isso com você? Não é Deus, é um enganador. Mas Deus quer que você fale assim: Senhor, eu também vou passar pelo processo, eu vou sujar minhas mãos, porque eu sei que eu vou sujar minhas mãos no processo, mas vai chegar uma hora, Senhor, que a minha mão está suja, mas eu vou também experimentar a lim. Quem está comigo aqui, amém? Grave bem que eu vou te falar. Deus está levando a igreja Lameira em Santa para um outro nível. Só que a gente precisa, irmãos, passar pelo processo do oleiro. Essa palavra mostra para mim que a argila estava no chão, e alguém foi lá e pegou uma pá e colocou sobre a roda. Deus não quer que você fique no chão, Deus quer que você seja moldado. Deus não quer que você fique lá, Deus quer que você fique nele. Deus não quer que você fique preso lá naquele negócio lá que você está preso até hoje. Igreja, pelo amor de Deus, não vamos ficar preso nas coisas lá de trás. Vamos viver a liberdade no Espírito de Deus. Você quer, nessa noite aqui comigo, passar pelos processos de Deus? Ou você vai querer mandar em Deus? Fique de pé.